Olá, boa noite e bem-vindos a mais uma live da pós-graduação da Unifenas. Eu sou a Anne Santos, está aqui comigo a professora Rita Maria Lino Tárcia. Também está aqui comigo o professor Dr. Roger, médico, também na área intensiva e emergência, cardiologista. E conosco aqui hoje estará o professor Rodolfo Melaré, que vai interagir aqui conosco, mas temos uma convidada muito especial que vai falar com vocês e conosco hoje, que é a doutora Priscila Chiarini. Eu vou apresentar um pouquinho a doutora Priscila. Ela é médica com título de terapia intensiva e também pós-graduada em emergência e urgência. A doutora Priscila tem experiência na área de UTI e tem cursos de capacitação e aprimoramento pela AMIB, desculpa. Doutora Priscila, Roger, fiquem à vontade para dar um oi para o pessoal, para se apresentarem, enquanto eu vou colocando aqui a apresentação de vocês. Muito Boa obrigada, boa noite. noite. Obrigado, Anne. Obrigado, Rita. Obrigado a Unifenas aí pela Excelente plantão, oportunidade. Lu. E obrigado pela oportunidade aos convidados aí que estão aí, o Jorge, cirurgião cardíaco, e tantos outros talvez entrem aí na live, e o Rodolfo Melaré pelo espaço aí na pós-graduação aí, nessa divulgação da pós-graduação de medicina intensiva. A Priscila é uma grande intensivista e tem toda essa capacitação também em urgência e emergência, e vive como diarista também aí as realidades, que todas essas necessidades de ferramentas na UTI. Ali, falando da fisiologia hoje, ela vai apresentar algumas experiências aí que a gente vê todo dia na UTI. Talvez ela fale de score, talvez ela fale de gestão, de humanização. A palestra aí, a conversa, a aula é dela. Priscila, doutora Boa Priscila, noite. é toda sua. Boa noite, Roger. Boa noite, Anne. Boa noite, Rita. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito esse convite, estar aí fazendo parte desse grande time, né, de intensivistas, de médicos capacitados, para a gente conversar um pouquinho hoje, na verdade, sobre, acho que é um geralzão, né, um apanhado do que é saber quem é o doente que está com a gente, né, saber como funciona o organismo de uma forma geral, de como a gente gostaria que ele estivesse, né, e correr atrás dessa hemostasia com todas as ferramentas que a gente tem, tanto para diagnosticar quanto para tratar e fazer esse paciente sair da nossa UTI, da melhor forma possível, né? Então vamos lá. Bom, acho que a parte importante, como eu estava falando agora, né? A gente tem que compreender como funciona exatamente todo o sistema circulatório, que é a parte mais importante, né? O que a gente fala que é o centro aí, é a bomba, nosso coração é o centro regulatório de tudo. E aí ele vai controlar aí a pressão arterial, débito cardíaco, resistência vascular. Tudo isso a gente tem ferramentas para ver como está funcionando e saber o que a gente precisa fazer para voltar isso ao normal, né? Se é que não esteja normal. Então, o débito cardíaco, o sistema circulatório é o essencial, né? Que a gente tem para todas as ferramentas que a gente tem para conhecer, né? Toda a parte circulatória, a parte cardíaca, a ventilatória, a respiratória, hepática, os rins, tudo, né? A parte neurológica, enfim, todos os sistemas dependem direta ou indiretamente do sistema circulatório, né? Pode passar. Então, também a fisiologia respiratória é super importante, né? Que a gente tem que conhecer aí todas as partes, tanto da ventilação, da troca de gases e do transporte e a absorção do oxigênio, né? São coisas diferentes, embora pareça a mesma coisa, mas a ventilação pulmonar é a forma como vai ser oferecido os gases para o nosso organismo, né? Então, é a forma como entra e sai o ar. Ela pode ser uma ventilação espontânea, se o paciente estiver respirando sozinho, uma ventilação assistida, uma ventilação completamente mecânica, induzida por aparelhos, né? E aí, conforme esse gás entra no nosso corpo, a gente vai trocar os gases, né? O oxigênio, a gente vai trocar, vai fazer o uso dele no nosso organismo e vai devolver aí o gás carbônico. Então, a forma como essa troca é feita também é importante da gente conhecer. E também o transporte de oxigênio, né? Que ele é transportado aos nossos pulmões pelas células pequenas, ele é transportado pelas hemácias, ele vai ser lá feito a troca disso lá nos capilares pulmonares, e né, é nesses capilares onde vai acontecer a troca dos gases, né? E esse transporte é feito, o sangue precisa estar correndo de forma adequada, com débito adequado, a gente precisa ter hemoglobina suficiente, que é ela que carrega o oxigênio. Então, tudo isso é importante da gente ir acompanhando.
Pode passar. Os rins também, né, são órgãos essenciais aí, eles desempenham um papel extremamente importante na regulação de toda a parte metabólica e hídrica, né, a gente regula a volemia pelos rins, os rins eles vão filtrar o nosso sangue, eles vão transformar os metabólitos que são tóxicos e vão ser eliminados, ele vai equilibrar toda a parte metabólica, né, todo o tampão aí entre a acidose, a alcalose, tudo isso é regulado pelos rins, né? Além de filtrar e tirar o excesso de líquido e às vezes quando ele não está funcionando bem, reter líquido, fazer com que isso tudo faça alterações importantes diretamente até no pulmão, no coração, né? Então, assim, são órgãos extremamente importantes aí que vão ajudar a gente a filtrar todo esse sangue, absorver ou não os eletrólitos, né? As secreções excretar também essas secreções, então é o nosso filtro importante aí. Isso também estão diretamente ligado com o sistema circulatório e respiratório. Pode passar? O sistema gastrointestinal também, assim, as pessoas não dão muito valor, né? Hoje a gente recentemente tem muitos estudos, muitas coisas que dizem quanto é importante o nosso sistema digestório gastrointestinal, tanto na regulação, né, da parte inflamatória, quanto na absorção dos nutrientes que a gente precisa, né? Antigamente, a dieta que a gente dava para os pacientes, né, a forma de dar a nutrição, ela não era tão evidenciada, com tanta clareza, com tanta importância, como a gente sabe que é hoje, né? Existem várias formas da gente nutrir o nosso organismo, várias formas que a gente tem para facilitar ou dificultar a absorção desse organismo, dependendo do estado em que se encontra, né? O paciente crítico, muito grave, ele não consegue absorver nutrientes, ele acaba não tem benefício nenhum em a gente fazer uma nutrição com células grandes, com muito aporte de caloria, com algumas coisas que vão acabar dificultando até a homeostase e a absorção desse paciente de forma crítica. Assim como o paciente que já está em recuperação, em reabilitação, o paciente muito inflamado precisa de uma dieta completamente adequada, né? E assim, a gente também ficar atento como está o funcionamento desse intestino, da hora que o paciente chegou na UTI até a hora que ele vai embora, isso é muito importante, né? A gente não pode deixar o paciente sem estar com o hábito intestinal adequado, sem estar funcionando esse intestino, né? Porque ele também diz muito para nós a respeito de como está o doente, o inflamado, pouco inflamado ou muito, né? É um sistema muito sensível também e que a gente precisa dar a atenção adequada, né? Tanto pela forma como ele vai absorver os nutrientes, quanto pela forma que ele vai regular também, né, a parte eletrolítica e toda a parte motora, né, do intestino e tudo isso, né? E a função hepática também, né, que a gente acompanha com muitos exames laboratoriais e tudo, diariamente, e tem um papel essencial também na metabolização dos nutrientes e principalmente na metabolização das drogas que a gente usa muitas vezes em excesso, né, em grande quantidade dentro da UTI, nos pacientes críticos, né? Então, o fígado ele é muito importante aí para nos ajudar a fazer a desintoxicação do nosso organismo, né? Então, são várias coisas que a gente tem que prestar atenção aí ao longo da internação desse paciente. Pode passar. Aí também a gente vai entrar numa outra esfera, né, extremamente importante e complexa, né, que é a nossa fisiologia endocrinológica, né, que também são todos os nossos hormônios que regulam todos os metabolismos do que a gente tem. Eles também têm um papel super importante na regulação, na produção de energia, na metabolização dos nutrientes, né, são, sim, infinitos, né, a gente deveria ficar uma semana aqui só falando de sistema endócrino, ele é muito complexo, né? E também é muito sensível e tem uma resposta muito significativa ao estresse, né? A gente tem uma alteração muito importante de todo o sistema endocrinológico. E a gente tem que tentar ao máximo lidar, né, com essas alterações que a própria situação de estresse, né, de uma cirurgia, de um trauma, de uma doença, né, alguma coisa que causa na gente, ele vai alterar muito, né, os hormônios como cortisol, toda a parte de aldosterona, né? Toda a parte que também é regulada aí, não só. E também interfere diretamente no nosso sistema cardiovascular, né? Tudo isso altera a pressão arterial, altera o batimento cardíaco, altera de forma geral, assim. E essa resposta também, a gente tem que conhecer, né, todos os hormônios que têm variação no início, na resposta aguda ao estresse, depois na parte de reabilitação, na parte que o paciente já é aquele paciente mais crítico, mas mais cronificado, e na parte de reabilitação.
Os hormônios também ajudam muito a gente a fazer a parte de regulação de líquido do nosso organismo e todos os eletrólitos, né? Independente de qual sistema for, a gente tem muitos aí para conversar. Acho que não vem ao caso a gente trazer agora um a um, mas a gente tem que estar atento que realmente a gente tem um sistema endócrino muito sensível e que muito modificado, dependendo da situação em que está o paciente, né? Próximo. A parte neurológica também é bastante importante, porque também está bem completamente ligada, né, ao nosso equilíbrio. O sistema nervoso central, ele é muito importante. A gente tem, como o Dr. Roger estava falando, né, dos scores que a gente usa, na parte de avaliação primária do paciente, né, dos scores que a gente usa, de repente, para avaliar qual é a gravidade da doença, se ele tem ou não indicação de estar dentro de uma UTI, se ele precisa de um cuidado intensivo, né? Todos os scores que a gente usa existe uma variável que avalia o sistema neurológico, né? Ele é muito importante porque ele também é muito sensível e sente qualquer alteração, né? O paciente está agitado, ele tem um motivo para estar, né? O paciente que está sonolento tem um motivo para estar, o paciente que está confuso ou tendo alteração comportamental, ele tem um motivo para estar. E às vezes não é uma doença específica do sistema nervoso central, ele é uma alteração metabólica que está causando aquilo, é uma alteração, né, glicêmica, é uma alteração de pressão arterial mesmo, a baixa perfusão, e não necessariamente uma doença do sistema nervoso central, né? A gente fala bastante da resposta ao estímulo de dor, que é muito importante a gente controlar e acompanhar diariamente no paciente dentro da UTI, porque tudo isso pode gerar delírio, pode causar aumento do tempo de internação, se você não souber manejar corretamente a dor, você pode deixar o paciente mais tempo numa ventilação mecânica, dependente de aparelhos, se você não souber tatear bem, né, multimodalmente esse controle de dor, né, não só com medicamento, mas com postura, né, com a forma de você mobilizar esse paciente, com o período de visita que a gente tem dentro do hospital, o contato com a família que a gente vai ter que ter, né, hoje em dia cada vez mais falado aí das visitas estendidas, né, da humanização dentro da UTI, do controle do conforto do paciente, dele estar com a família dele presente, com alguém que esteja do lado dele para ajudar a gente a manejar, né, o sistema neurológico, principalmente, tanto a questão de dor, controle de ansiedade, controle do medo, da angústia, tudo isso é muito importante para a gente conseguir dar um bom andamento para os pacientes que estão dentro da UTI, né? Pode passar. E a fisiologia da imunidade também, né? Os pacientes, assim, normalmente, grande maioria, graças a Deus, os pacientes têm uma função imune preservada. Mas nós temos pacientes com disfunções, a gente tem pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, que estão imunossuprimidos, por exemplo, ou tem uma doença que causa disfunção imunológica, né? Neoplasias também, o próprio a SIDA. Então, a gente tem um risco muito aumentado de infecções oportunistas nesses pacientes, né? Então, sempre a gente tem que estar atento com tudo isso, sempre lembrar de tirar uma boa história do paciente, saber que tipo de doença que ele já vem enfrentando, que tipo de patologias que ele vem fazendo tratamento, qual a forma de tratamento, o que ele está usando, para a gente saber se esse paciente tem mais ou menos risco de infecções oportunistas, né? A gente tem disfunções orgânicas também, que são respostas mais exacerbadas naqueles determinados pacientes que já estão imunocomprometidos, né? De repente, a gente acaba muitas vezes fazendo o diagnóstico de uma doença inflamatória, uma doença neoplásica do sistema imune por conta de uma agudização que foi de um trauma, de um acidente ou qualquer coisa que o paciente desenvolveu. É uma resposta ali tão exacerbada que a gente acaba fazendo o diagnóstico dentro da UTI. Então, sempre importante também a gente fazer o acompanhamento, né? Tanto laboratorial, clínico, quanto é, geral, né? Do paciente dentro da UTI. Pode passar o próximo. A parte hematológica também, né? Como a gente falou aí, que o sangue é o responsável aí, desde que a gente volta lá no comecinho, né? Falando do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, das trocas gasosas, do transporte de oxigênio, né? Toda essa fisiologia da parte sanguínea, hematológica, é muito importante da gente estar com isso também bem claro, né? Para a gente saber quem é que produz as células sanguíneas, como a gente produz essas células, né? Que elas são produzidas na medula óssea, elas que vão ser responsáveis, essas células, por transportar oxigênio, reduzir, remover os resíduos metabólicos, por gerar fatores anti-inflamatórios, né? Todo o nosso sistema
de células brancas aí que fazem a defesa do nosso organismo, se ele está em ordem ou não, se ele está dando conta de fazer a função dele, né, de proteger o nosso corpo, de conseguir combater uma infecção ou não. Os sistemas de coagulação do sangue, né, muitas doenças aí que chegam para a gente por alteração de coagulação, as tromboses, tanto periféricas, trombose venosa central, né, trombose de vasos das artérias coronárias, que causam infarto do coração, a trombose de sistema nervoso central. Então, a gente tem que conhecer aí toda a função das plaquetas, as funções de coagulação, para a gente poder agir exatamente em cada etapa da cascata de coagulação, para a gente poder evitar, é o que a gente fala na UTN, a gente precisa evitar, reverter os danos que já foram causados e evitar danos secundários ao primeiro dano que já foi causado, né? Não só cuidar daquela doença, mas evitar doenças que são secundárias àquela, né? E quanto mais a gente precocemente faz esse diagnóstico, quanto mais precocemente a gente age, a gente para com aquele processo, a gente tem mais sucesso e melhora o prognóstico do paciente. Por isso é importante a gente conhecer também toda a fisiologia hematológica. Pode passar. A parte metabólica também, né, que a gente até mais ou menos conversou um pouquinho, mas todo o metabolismo energético, né, como que funciona aí as vias metabólicas, quais são as vias que a gente usa para produzir energia, né, a nossa primordial fonte de energia aí pela glicose, a gente usa ela para produzir energia, para produzir eh, eh, fosfato, né? Para a gente poder ter toda a atividade nossa metabólica, e ela usa oxigênio para isso, né? E quando a gente não tem oxigênio disponível para fazer toda essa metabolização, a gente acaba usando por outras vias que excedem aí o lactato, né? A gente vai fazer o metabolismo anaeróbio, que ele ajuda a gente a ter energia, sim, ajuda. Na falta do oxigênio, ela é importante, ela é, mas ela causa aí processos inflamatórios secundários que a gente tem que aí depois correr atrás para voltar atrás, né? Para a gente não deixar esse metabolismo anaeróbico tomar conta aí da nossa regulação, porque não vai dar certo, né? Regulação também da glicose, né? A glicemia é muito importante, ela está numa regulação bem certinha, numa faixa estrita aí de glicemia, a gente não pode permitir nem crises de hipoglicemia importantes, nem hiperglicemia descontrolada, porque isso tudo também causa inflamação em todos os tecidos, né? E a dificuldade da gente ter depois uma reabilitação é muito maior, né? Os lipídios também, que toda a parte de degradação aí de ácido graxo, triglicerídeo, colesterol, tudo isso tem que estar bem organizadinho, a gente tem que estar com tudo isso bem controlado, tanto na parte nutricional quanto na parte metabólica, né? A parte musculoesquelética também, né? A nossa função muscular, ela é muito importante não só para a gente se movimentar, para a gente se manter em pé, para a gente andar, né? Mas toda a parte, né, a contração muscular ajuda na circulação sanguínea. A gente não pode deixar o paciente muito tempo parado, estagnado, estabilizado ali, porque isso é fator de risco também para tromboses, para dificuldade depois da reabilitação, né, toda a parte de mobilização, a gente tem que fazer isso precocemente, né? Não pode deixar o paciente lá deitadinho na cama, só movimentar para um ladinho para o outro, para não evitar a ferida nas costas, né? Que a gente faz toda a parte de preocupação que a gente tem com úlceras de pressão, mas a mobilização precoce está cada vez também mais aí falada para a gente não deixar. Né, a fisioterapia dentro da UTI, ela é muito importante, ela é feita tanto na parte motora quanto respiratória, né? A gente precisa entender como que funciona esse músculo, como que a gente tem que preservar essa musculatura, principalmente a musculatura respiratória, né? Os pacientes que estão ali sedados, muitas vezes usando medicação sedativa em excesso, que ficam muito tempo paralisados, a gente perde muita massa muscular muito fácil, né? E uma vez que você está inflamado, que você está tendo uma resposta ao trauma, você já está tendo um catabolismo excessivo, né? A gente usa nossas proteínas, a gente usa os nossos músculos também para conseguir manter a hemostasia, manter a nossa parte energética em dia. E se a gente não está bem nutrido e não está movimentando adequadamente, a nossa perda é muito grande. E depois a reabilitação ela é muito mais demorada, né? A gente tem riscos aí de aumento do tempo de internação, a demora demasiada para a gente deshospitalizar esse paciente, né? As doenças secundárias que vêm aí das próprias lesões, as feridas na pele, tudo isso é reflexo aí de uma falta de movimentação, de mobilização adequada, né? E a dependência aí de ventilação por muito tempo e a dificuldade de desmame ventilatório, somente dos pacientes que já vêm, né, muitas vezes sarcopênicos, com doenças prévias aí
inflamatórias e doenças crônicas, que tem bastante dificuldade aí para reabilitação. Então, é uma parte muito importante que a gente tem que dar atenção também. A dor, né, também cada vez mais falada, muitas pessoas hoje que sofrem com dores crônicas, né, então os pacientes que já vêm com doenças prévias, que já vêm com queixas de dor e que já usam polifarmácia para controle de dor, para a gente controlar a dor desses pacientes dentro de uma UTI, onde eles estão acamados, debilitados, dependentes de cuidados e tudo isso, né, a dor a gente tem que sempre lembrar que ela não é só uma coisa física, né? A dor, ela tem um componente psicossomático muito importante, né? Então, a gente tem que dar sempre atenção humanizada para esses pacientes, né? Os pacientes que chegaram, que não têm problema nenhum e que nunca tiveram problema nenhum, estão ali também fragilizados, sofreram um trauma, estão com dor, precisam passar por uma cirurgia, precisam passar por uma mobilização, né? Contato direto com ferida, com dor, com curativo e tudo isso. Então, a gente precisa estar sempre atento, né? A saber, né, conhecer os mecanismos da dor que esse paciente tem, se é uma dor neuropática, se é uma dor pela neoplasia, se é uma dor aguda ali agora por trauma mesmo, né? Uma dor pós-operatória, pós-cirúrgica. Então, a gente tem que controlar isso bem bonitinho, bem direitinho, dar o maior conforto para o paciente. De novo, a gente volta na questão da humanização, né? De controlar e de fazer as escalas que a gente faz e as perguntas à beira-leito, como que está a sua dor hoje? Você está sentindo dor ou não? Fazer, inclusive, estratégias não medicamentosas, né? Como a gente já tinha falado, de mobilização, de tentativa de conversar, um psicólogo que tenha do lado, que tenha um acompanhamento aí familiar, um acompanhamento psicológico, acompanhamento até da fisioterapia, né? Que elas têm bastante tempo e conversam durante o atendimento ali com eles para dividir, né, as dores, as angústias dele, não só a dor física realmente, como a dor, eh, né, a dor psicológica do que eles estão passando naquele momento, né, a preocupação, o medo do amanhã, o que vai acontecer comigo agora, depois que eu vim parar aqui, né, tudo isso é muito importante, né, são intervenções aí multimodais que a gente tem que fazer realmente para controle de dor. E toda entra a parte aí humanizatória também, que a gente tenta otimizar ao máximo aí no nosso dia a dia, né. O controle da dor, só voltando um pouquinho, normalmente a gente faz controle, né, de dor com muitos medicamentos e aí a gente volta na questão ali do sistema digestório, né? Muitas vezes a gente usa muitas medicações que acabam atrapalhando muito o sistema digestório, causam constipação. Então, sempre a gente lembrar, né, de que a dor não é só a dor daquele local. A gente está dando medicamento para dor, uma fratura no fêmur, a gente não pode deixar esse paciente sem fazer cocô, porque vai ter dor também, vai ter constipação, vai ter distensão abdominal. Então, assim, todas as estratégias que a gente faz e que a gente toma, né? Todas as condutas que a gente toma, medicamentosas ou não, dentro da UTI também ou não, a gente tem sempre efeitos colaterais, né? A gente tem que sempre prestar atenção em tudo isso para minimizar os efeitos colaterais de tudo isso que a gente está fazendo pelo paciente. Às vezes a gente querendo fazer o bem, a gente está tirando uma partezinha não tão bem de outro sistema, né? Então, sempre observar todo esse equilíbrio é bem importante. Pode passar, vamos lá. Então, a gente tem ali, né, a fisiologia do estresse, como a gente estava falando. O estresse, a gente pensa no estresse só emocional, né, o estresse psicológico. Não é só isso. O estresse, ele é tudo que tira você do seu controle, da sua hemostasia, né, que vai fazer liberação de hormônios, de neurotransmissores, que vai mexer com toda a parte endócrina, metabólica, neurológica e física, né? Então, tudo isso a gente precisa conhecer para a gente tentar minimizar ao máximo realmente o período de estresse que o paciente está passando, né? O estresse tanto da parte física que ele está passando ali dentro, quanto o estresse emocional também, né? Porque a resposta imunológica, a gente vai sempre ativar o sistema imune nos momentos de maior estresse, né? Isso vai ter realmente muitos impactos fisiológicos. Então, todas as catecolaminas que a gente libera pelo próprio estresse, ou emocional, ou de um trauma, vão elevar a frequência do coração, vai mexer com a pressão sanguínea, né? A própria dor que a gente sente também é uma causa de estresse e que a gente acaba, às vezes, descontrolando. Por exemplo, o paciente está taquicárdico, mas ele só está taquicárdico, está hipertenso por conta de dor. Se a gente controlar bem, se a gente controlar bem aquele processo do estresse que ele está passando, além do estresse que ele já tem, né, físico para passar, a gente controla. Então, tudo isso é realmente uma balança, né? Uma balança que a gente tem que estar sempre atento a tudo que saiu do prumo, tudo que saiu do eixo de um lado, a gente tem que tentar equilibrar de outro para tentar sempre manter. Acho que essa
é a mágica e a paixão que a gente tem pela medicina intensiva, né? Porque você tem ali o paciente na sua mão, monitorizado o tempo todo, você percebe que cada ação tem uma reação, tudo que você faz provoca uma resposta. E às vezes a resposta não é adequada, não é o que você esperava, porque cada organismo reage de uma forma, né? Então, essa é a delícia da gente ter o paciente na mão e a gente conseguir agir e ver a reação, e ver se você atingiu o seu objetivo ou não. E se você não atingiu, vamos tentar de novo. E a gente faz uma nova tentativa e a gente altera sempre, né? Tudo que a gente mexe é uma realmente como fala, é andar em cima de uma corda bamba, empilhando pratos o tempo todo, né? A gente tem que sempre tentar não deixar cair de forma nenhuma, e a gente tem diversas artimanhas para isso, né? Essa é a parte linda da medicina intensiva, é o que me encanta. Falando um pouquinho também sobre a fisiologia do envelhecimento, né? A gente hoje tem cada vez mais uma população mais idosa, né? Uma população é, cronologicamente mais idosa e, e, e não tão idosa, né? Na cabecinha deles, né? A gente vê hoje aí pacientes de 90, 92, 95 anos, completamente lúcidos, independentes, sendo a sua mobilidade preservada, né? Hoje a gente tem muitas coisas, né, na medicina aí preventiva, muitos cuidados que a gente vem tendo com os nossos pacientes. A gente vem envelhecendo, graças a Deus também, com mais saúde, né, com menos doença. Mas grande parte da população, principalmente nos sistemas públicos e tudo, são pacientes mais idosos, né? E tudo isso, conforme a gente vai ganhando mais tempo de vida, o nosso sistema cardiovascular vai envelhecendo, a gente já perde um pouquinho a capacidade regulatória do sistema, né? A parte respiratória também, o neurológico é muito mais sensível, né? O paciente idoso, ele tem o reflexo dele na resposta imune, às vezes é mais lentificado, alteração metabólica, os processos de cicatrização são mais lentos, então tudo isso a gente tem que conhecer. É uma população especial, é uma população à parte, né? Que a gente tem que saber tudo como funciona, tudo direitinho. No adulto jovem é de uma forma, e no paciente idoso a resposta às vezes vai ser mais lenta do que a gente imaginava. É uma resposta que requer mais cuidados, é mais fragilidade. Então, sempre a gente tem que estar com cuidado aí, com os olhos cada vez mais abertos, né? E considerar abordagens aí da parte terapêutica, da parte dos sintomas, às vezes com muito mais carinho, muito mais cuidado do que um paciente jovem, né? Os idosos são realmente mais sensíveis, dentro de um ambiente confinado e sem a família, e um ambiente frio, eles ficam muito mais sensíveis também neurologicamente, né? A parte psiquiátrica deles acaba alterando muito, e a gente corre o risco aí de ter pacientes depois demenciados precocemente ou com uma dificuldade muito maior da reabilitação se a gente não tiver todo um cuidado e um olhar importante para essa população mais idosa, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente cuida dos velhinhos, então a gente tem que ter sempre muito cuidado para. Se Deus quiser, a gente chega lá também, né? Então a gente quer que tenham conosco o mesmo cuidado que a gente tenta ter com eles hoje, né? Toda parte aí a gente procura dar mais tempo de visita com o familiar, ter sempre, se for possível, um familiar ou um cuidador ou alguém que eles conheçam full time com eles, para que a gente possa ter acesso até o que eles sentem, o que eles conversam, porque às vezes eles têm dificuldade para se expressar, e às vezes uma pessoa que conhece melhor consegue nos ajudar. Então, tudo isso é importante aí no cuidado com nossos idosos. O paciente pediátrico, que eu agradeço a Deus que a minha formação é de adulto e eu não tenho, a gente não costuma, né, lidar com o pacientinho pediátrico, mas devia ser outra especialidade, outra faculdade, outra formação, assim como, né, é um cliente completamente diferente de um adulto, as respostas fisiológicas dele são muito mais exacerbadas também, né, o pacientinho pediátrico, ele não tem reserva fisiológica como nós temos, né, a dificuldade que a gente tem aí de entender essas diferenças, né, é um impacto muito grande, né, o tratamento medicamentoso é muito diferente, as doses são muito fracionadas, é uma coisa bem diferente mesmo, assim, e todo o cuidado de você também entender, porque a gente, muitas vezes não consegue conversar com a criança, né, então você tem que ficar muito atento aos sinais e sintomas que essa criança está apresentando, mas muito mais os sinais clínicos, né, a gente tem que prestar muita atenção
na perfusão cerebral, na parte neurológica, como essa criança está se comportando, também trazer para perto a mãe ou o cuidador dessa criança, porque ela conhece melhor, dá muita atenção e muito ouvido ao que a mãe está relatando e não só o que a criança está falando, porque às vezes a criança não fala exatamente como a gente gostaria de ouvir para poder tomar as condutas, né? Então, é completamente à parte também o cuidado intensivo, principalmente com o pacientinho pediátrico. O paciente obstétrico também, né? A gente tem que estar sempre atento, é sempre importante a gente trazer um obstetra ou um médico que esteja acompanhando essa paciente, né, gestante, junto com a gente, saber certinho quais são os dados do pré-natal dessa paciente, como que foi sendo essa gestação, como que está esse bebê, porque muitas vezes a mãe está numa situação crítica, né? E a gente precisa dar prioridade à vida dessa mãe, sem deixar de cuidar também do feto, né? Dependendo da idade aí do fetal, a gente precisa fazer esse acompanhamento mútuo, né? Da mulher, da gestante, do feto. A gente precisa fazer o controle do débito cardíaco, dos controles, né? Dos sinais vitais da mãe e do feto. Não dá para fazer só de um ou só de outro, né? O atendimento aí é crítico, tem que estar bem compreendido, são mudanças importantes que a gestante passa durante o ciclo gestacional por alteração hormonal, né? A volemia da gestante é diferente, o débito cardíaco dela é diferente, a mecânica ventilatória é completamente diferente de uma mulher não gestante, né? Por todo o espaço que a gente tem ocupado aí do abdômen no tórax. Tudo isso a gente tem que saber porque são nuances importantes, né? É, a mulher se adapta realmente à gestação, né? Tem uma outra vida dentro daquele corpo, e ali ela está sendo completamente modificada e alterada para gerar aquela criança, aquele feto. Então, ela foi passando por adaptações metabólicas, né? Volêmicas e tudo mais ao longo da gestação e chegando a ter também muita mudança, né? A parte hormonal é diferente, a parte de coagulação é diferente da gestante, a parte nutricional é diferente, tudo isso a gente precisa estar atento e lembrar, né? As alterações que a gente tem que prestar atenção na gestante, porque isso pode implicar também na saúde do feto. Os pacientes também que vêm com doenças crônicas, né, que são, assim, desde do primeiro atendimento, é muito importante a gente conhecer as doenças prévias de cada um, né, para a gente saber o que que isso vai influenciar, qual é a forma que a gente vai tratar, o que que a gente pode esperar de uma doença sobreposta a uma doença pré-existente, né, naquele momento que o paciente está internando ali, ele está com o diagnóstico do agudo, mas ele já tem uma história, ele já tem alterações que o organismo dele já sofreu para se adaptar à doença crônica, né? Um paciente que tem uma doença respiratória crônica é diferente de um paciente eh, que não tem problema nenhum. Um paciente que é fumante tem diferença de um paciente que é só asmático. É o paciente que já tem problemas neurológicos prévios e já tem uma sequela de uma doença prévia neurológica ou que já está com quadro de demenciação, é diferente de um paciente que é rígido da parte neurológica. Então, assim, a gente tem que entender, principalmente, conhecer as doenças crônicas, as alterações que a gente espera já ter para poder entender o agudo como sobreposição e não só como uma doença única, né? Cada paciente é cada doença é uma, e às vezes um paciente vem com um compêndio de doenças e não uma doença só, né? Já sobrepostas, então é muito importante a gente poder fazer toda essa correlação e entender que, de repente, se eu precisar ter um controle de gasometria, por exemplo, de um paciente que já tem uma doença pulmonar prévia, não adianta eu querer que a gasometria dele esteja excelente, bonitinha, de acordo com os números exatos, nos números conformes que eu gostaria, porque ele já tem uma doença prévia, né? Um paciente previamente hipertenso, com difícil controle, não adianta eu querer deixar ele na UTI com a pressão 12/8, não vai dar certo. A gente tem que entender que ele é diferente do outro, que não teve doença nenhuma, né? Então, sempre a relevância da gente cuidar de cada um individualizadamente, né? Não, não como receitas de bolo, né? Os pacientes com lesão medular, né, também são pacientes aí diferenciados, que a gente tem que estar muito atento, né? O paciente que tem uma lesão medular aguda, ele pode estar ali paralisado, né, paralítico, com perda de sensibilidade ou com perda de motricidade, mas tendo a sensibilidade preservada, né? Às vezes tem muita dor, muito problema, mas ele não consegue se movimentar.
tem alterações aí no controle de bexiga, no controle intestinal, né, que a gente precisa estar atento, porque se ficar esperando o paciente vai urinar sozinho, às vezes ele não consegue. Então, todo o exame físico detalhado, dos pés à cabeça, mesmo que o paciente esteja paralisado, ele é essencial, ele é fundamental, né? A gente tem que manejar aí esse paciente para tentar reabilitar, né, a parte física. A gente precisa dar também todo o apoio emocional para esse paciente que de uma hora para outra perdeu toda a sua função, né? Terapia ocupacional, a gente tenta às vezes algumas intervenções cirúrgicas que são possíveis, outras vezes não são. A gente tem que ter todo um cuidado, né, no quadro agudo ali para a gente realmente minimizar toda essa perda funcional, né? A gente tem que estar sempre atuando para manter uma pressão arterial adequada, a glicemia adequada, tentar diminuir o processo inflamatório agudo com medicamentos também, para a gente poder esperar passar aquele quadro agudo de estresse que o organismo vai se recuperar e tentar minimizar ao máximo a perda funcional desse paciente, né? A gente tem muitas vezes complicações aí não desejadas, mas a gente tem infecções urinárias por dificuldade de, né, retenção urinária, necessidade de manipulação com sondagem, muitas vezes, escaras, né, as úlceras de decúbito que a gente faz, disfunção respiratória, que o paciente não tem força para tossir, eliminar suas secreções, então acaba tendo pneumonias de repetição, né, por conta da imobilidade. Então, tudo isso, né? Voltamos naquele problema. A gente tenta tratar o agudo e tenta minimizar as consequências, né, sobrepostas aí dessa agressão aguda, né? Um paciente bastante especial também, um paciente vítima aí de uma lesão medular. Os pacientes queimados também, né, principalmente os grandes queimados, são pacientes extremamente que demandam muita atenção, né, um cuidado excessivo, assim. Eles têm problema, né, da perda da barreira cutânea, a pele fica sem proteção, ela pode ter infecções secundárias. Não necessariamente todo paciente que tem queimadura a gente já tem que tratar com antibiótico, tratar a infecção, então a gente tem que estar sempre atento à evolução de como está aquela ferida, né? A resposta inflamatória é muito intensa. A queimadura, ela gera muita dor, ela gera uma lesão tecidual muito grande, uma resposta inflamatória extremamente exacerbada, né? A gente tem que estar sempre atento aí também com a volemia, com a capacidade do organismo aí de estar entregando os nutrientes e o oxigênio para os sistemas periféricos, para os órgãos vitais, né? Altera muito o eletrolítico, né? O paciente tem muita perda de fluidos, precisa de muita reposição de fluido, a gente perde muitos eletrólitos, a perda de eletrólitos, alteração eletrolítica ela é muito importante, por exemplo, a elevação muito abrupta do potássio pode causar problemas cardiovasculares importantes, arritmia cardíaca, tudo isso, né? E a lesão tecidual inflamatória causa extremamente aí alteração do potássio. Então, a gente tem que estar sempre atento, tanto com a parte volêmica, eletrolítica, inflamatória, para a gente poder minimizar realmente sempre o dano, né? Manter aí sempre a homeostase, como a gente fala, né? Com esse controle de fluidos. E, inicialmente, a gente tenta ressuscitar esse paciente aí com muitos fluidos, com muito volume, e muitas vezes essa perda desse volume para terceiro espaço acaba se acumulando em outros locais, a gente acaba fazendo uma hipervolemia, dificuldade de respiração por inchaço, por edema, né? Então a gente tem que estar sempre atento aí, como eu falei, cada ação que a gente faz tem uma reação. E nem sempre é adequada e nem sempre é de acordo com o que a gente imaginava que fosse ser, né? Prevenção aí das infecções, que é importante, a gente tá com essas feridas sempre bem limpas, bem tratadas, uso de antibiótico, controle de dor essencial, importantíssimo, porque esses pacientes têm que fazer cuidado com esses curativos, com essas feridas aí, às vezes 2 vezes por dia. É um sofrimento horrível da gente acompanhar, é uma tristeza, a gente tem que tirar todas aquelas ataduras, limpar tudo e colocar tudo de novo. Então a gente tem que estar sempre acolher muito bem esse paciente, cuidar muito aí né, dessas dores. E a reabilitação integral, assim, é um tratamento multidisciplinar, realmente, né, a gente precisa recuperar a funcionalidade dele física, cuidar da parte física e psicológica, a gente precisa dar toda a parte nutricional adequada para esse paciente, toda a parte de fluidos, né, tudo isso é um paciente também realmente muito, muito especial, muito difícil da gente manejar, mas muito gratificante quando a gente consegue reabilitar e passar por tudo isso, né? Então, acho que era isso que a gente queria conversar um pouquinho com vocês. Foi um apanhado, né? Um geralzão de um pouquinho de cada sistema, as peculiaridades aí de cada um deles.
E, por favor, podem contribuir, podem fazer as perguntas, se quiserem comentar alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa que eu precisava falar, fiquem à vontade, por favor. Priscila, eu estava ouvindo aqui, né? Eu não sou da área, mas eu estava ouvindo e você fez uma breve explicação. Eu entendi a complexidade, né? E fico pensando, é, primeiro, a calma da Priscila, né? Uma intensivista, né? Com essa calma toda. A gente sente muito carinho na sua fala também pelo que você faz, um carinho muito grande pela sua profissão, pela sua atuação. Mas eu fiquei pensando a dificuldade desse colega médico, desse médico que está aqui nos assistindo, ou mesmo desse recém-formado, né, que quer ingressar nessa área, essa diversidade de assuntos e de pacientes que ele vai encontrar, né? Uhum. Quando ele está ali, vamos dizer assim, agora acendeu as luzes e vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho, até um pouco da sua trajetória, como é que você chegou, como intensivista? Por que que você escolheu isso, e o que te mantém nessa área? Tá. Acho que é gostoso quando alguém me fala assim, nossa, eu sinto carinho na sua fala, né? Sinto carinho no que você faz. Muito, muito carinho mesmo. A Eu hora que tenho você falou do realmente. idoso, da É, criança, da preocupação, assim, a gente vê o carinho e o cuidado realmente na sua fala. assim, eu sou muito privilegiada, eu amo o que eu faço. Eu tive muitas pessoas, e acho que meus anjos da guarda também me cuidaram desde que eu me formei. E eu sempre gostei dos pacientes graves, dos pacientes críticos, né? Eu tenho, não sei, é afinidade, é paixão mesmo. Desde meu segundo ano de faculdade, eu fiz uma faculdade onde o método era PBL, né? Era um método misto, a gente tinha aulas teóricas e tudo, mas a gente estava desde o primeiro ano dentro do hospital, podendo ter contato com os pacientes, e onde eu ia era na UTI. Era onde eu gostava de saber como é que estavam os pacientes graves, como é que ia ser, o que que ia fazer agora, né? Eu acho que a UTI me encanta, como eu falei, porque é exatamente isso, é você estar ao lado do paciente, você estar à beira-leito 12 horas do seu plantão, ou 24 horas, depende, né? Você está ali, você está acompanhando, você conhece a história dele, você se envolve com essa história, você tem que conhecer os antecedentes dele para você manejar, porque cada um é de uma forma, né? E realmente passar para o doente e para a família desse doente que fique, tá tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou aqui para te ajudar, eu conheço da sua doença, eu sei como vai ser, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Se eu não conseguir te curar, eu vou te cuidar, né? E a gente está ali para realmente, fez uma dipirona, não melhorou, eu vou fazer um tramadol, não melhorou, eu vou fazer uma morfina, até ele falar, não, agora eu tô melhor. Eu tô do lado do paciente que está com falta de ar, e eu quero aliviar aquilo ali dele, né? O paciente intensivo, o paciente crítico da UTI, ele requer esse cuidado, esse carinho realmente de você estar ali do lado, de você estar passando para ele tranquilidade de que tem alguém ali capacitado para poder estar do lado dele, né? Então é isso que me encanta, assim, eu saí da faculdade, fui trabalhar desde sempre na sala de emergência, sempre gostei dos pacientes críticos, e o que me puxou para a UTI depois foi isso, falei, tá, tudo bem, eu estabilizei o paciente, agora eu mandei ele para a UTI, e agora? O que aconteceu com ele? Ele ficou bem, ele não ficou, ele foi para casa, ele faleceu, como vai ser? Né? E aí sempre eu estava na sala de emergência, eu subia na UTI e vim saber do meu pacientinho que eu internei ontem, como é que ele tá, como é que não tá? E acompanhando, e aí eu fui me metendo a ficar dentro da UTI, comecei a acompanhar a rotina da UTI e me encantei pela terapia intensiva, e aí é onde eu tô agora, já faz 8, 9 anos só de UTI, né? Aí tive a oportunidade também de estar hoje como serviço horizontal, né? Passando visita, acompanhando todos os pacientes, desde a entrada até a saída da UTI, e acompanhando os familiares também, dando esse suporte, conversando com as famílias, né? Esse trabalho do médico horizontal, médico diarista, para mim é a minha vida, assim, é o que eu gosto, né? O paciente que chegou de uma forma, sem expectativa nenhuma, ou com medo danado, e saiu dali aliviado e grato e feliz, ou doente, precisando de outros cuidados, mas a família sabendo que tudo que você fez, tudo que você podia ter feito por ele, você fez, e cada um tem uma história para contar, né? E até o momento da partida, realmente, né? O paciente, a gente lida muito
com a perda, com a morte. E você estar ali do lado do paciente para dar dignidade no momento da passagem, também para mim é lindo, é uma possibilidade de poucas pessoas, né? Poder acompanhar a morte. E a gente faz isso com todo o carinho, todo o cuidado do mundo, passando realmente para a família todas as orientações, as informações e tentando passar, como você disse, essa calma, essa tranquilidade de que a gente está fazendo o que a gente pode, mas que tem coisas que fogem do nosso controle, né? Parabéns, pessoal. Se tiver alguma dúvida pelo chat, a gente está aqui. Doutor Roger, queria comentar. Eu vi você com a mãozinha levantada, por favor. Agradecer aí o convite que eu fiz com a Priscila. Ela é uma pessoa de extrema competência, né? Ela estudou bastante aí durante a vida dela e os cursos que ela fazia aí, que eu coloquei ali como introdução de capacitação e também de vivências ali. Você gostaria de comentar alguma coisa, por exemplo, assim, o que você acha que pode oferecer nessas imersões que possa ser feita numa sexta, sábado e domingo, assim, sobre ultrassom, sobre essa notícia de paciente grave, tudo aquilo que você já conhece do Rodolfo Melaré, essa Sim. elegância que ele tem, né, e competência a hora que ele está lidando com o paciente, e a competência também como a parte acadêmica, de gestão, a delicadeza que ele trata com a equipe que ele sempre está acompanhando, né? Agora Uhum. ele está ali fazendo uma super admissão, ele falou, num paciente gravíssimo. Então ele ali com a responsabilidade dele, o Jorge também ali recebendo outro paciente grave de uma cirurgia cardíaca. Então, assim, é uma equipe que realmente vem da vivência, trabalha em UTI, trabalha realmente ali, sabe as dificuldades do dia a dia, e isso é o que a gente pensa em passar na prática, né, Priscila? Isso. Eu acho que assim, o médico intensivista ou qualquer outro médico, né, independente da área que a gente siga, hoje as informações, as atualizações são muito rápidas, né? Tudo muda há muito tempo, tudo aparece coisa nova o tempo todo. Então, o médico, principalmente o médico intensivista, não pode parar de estudar, né? Então, são coisas que eu sempre fiz desde o início da formação e continuo fazendo, e anualmente eu faço cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento, porque tudo muda, a gente precisa de pessoas capacitadas para passar para a gente essas atualizações. E a gente estando bem capacitado e estando atualizado, a gente consegue ajudar uma turma aí que vem nos procurar realmente com essa demanda, né, de querer aprender sobre a terapia intensiva, querer trocar essa vivência, aprender com as nossas experiências. Então, né, a ultrassom veio assim com tudo para a gente fazer diagnóstico, beira-leito, acompanhar o paciente, acompanhar a evolução sem precisar ficar fazendo um monte de exame invasivo e leva o paciente a fazer tomografia e volta. O paciente está ali na tua mão, na sua beira-leito, com o seu aparelhinho de ultrassom e você está acompanhando. Então a gente tem que saber fazer, a gente tem que saber ensinar, né? Porque o nosso juramento de Hipócrates que a gente fez fala isso, né? A gente vai aprender e a gente vai ensinar quem vier para aprender também. Então, é sempre bom a gente estar atualizado, a gente se sentir capacitado, porque não há nada pior do que você entrar no setor para trabalhar e achar que você não é capaz de fazer, né? Então, a gente estando capacitado, a gente estando seguro para trabalhar, a gente passa segurança para a família, para o paciente e para os médicos novos que vêm querer aprender com a gente. Vai ser um prazer a gente dividir tudo isso. Priscila, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Roger, muito obrigado pela sua presença também aqui sempre em todas as lives. Queria agradecer muito o pessoal que está aqui no chat, com a participação com a gente. Chegamos a 15 pessoas aqui ouvindo. Priscila, já fica estendido o convite para outros encontros. A gente gostou Muito muito obrigada. da sua didática, muito didático, né, Rita? A professora Priscila também. E deixar um abraço muito grande para vocês e lembrar que amanhã temos a live do professor Roger, do Dr. Roger, e na quinta-feira do Dr. Maurício Rocco, também aqui com a gente. Então, queria deixar um abraço para todo mundo. E amanhã essa live já está no YouTube da Unifenas, para você que não conseguiu assistir, e para você que assistiu e gostaria de compartilhar também. Um abraço a todos, muito Muito obrigada mais obrigada. uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada, Roger. Tchau, gente. Até a próxima.